Oi, gente, tudo bem? Voltei com a nossa segunda aula bônus, como prometido. E eu vou falar hoje sobre um assunto satélite, mas indispensável para complementar a aula bônus 1, a aula passada que eu dei sobre arrematar com o dinheiro de outras pessoas, OPM, Other People Money. Eu tô trazendo a Lei 155 de 2016, é uma lei complementar que entrou em vigência no início de 2017. É a lei do investimento anjo, né? Ela vai trazer regras sobre como o investidor anjo vai atuar, as regras de um investidor anjo em microempresas e em empresas de pequeno porte. Então, essa lei foi feita para investidores anjos que investem em microempresas e empresas de pequeno porte. Qual é a diferença entre elas, Charlene? Microempresa é uma empresa que tem um capital social até R$360 mil. Empresa de pequeno porte, ela tem capital social de 360 mil até 3 milhões e 600 reais. Então, essa lei veio trazer regras, tirando o investidor da posição de sócio para apenas investidor. E aí tá o pulo do gato. Porque isso estimula com que o investidor queira entrar nesse contrato de participação, ele já não é um contrato de sociedade, é um contrato de participação, porque ele não vai responder por dívidas de qualquer natureza, dívida fiscal, dívida trabalhista, ele vai ter esse estímulo. Em contrapartida, ele não vai ter direito a voto, ele não vai conseguir ter poder administrativo, de direção. Então, o microempreendedor, nessa situação, se sente um pouco mais livre e seguro, porque ele vai estar com total poder de gerência sobre a empresa dele, tá? Eu vou ler para vocês características de um investidor anjo, porque eu tô aqui falando isso, gente, mas pode ser que a pessoa queira um investidor anjo para investir com ela, ou pode ser que ela queira ser um investidor anjo também, né? Essa lei, apesar dela ter entrado em vigor no início de 2017, ela tá mais atual do que nunca, porque a gente está vivendo um momento onde tem várias cabecinhas pensantes, com várias ideias maravilhosas e mirabolantes, pessoas com energia de trabalho, mas está sem grana, não consegue fazer num nível de escala, né? Até consegue um crédito imobiliário, mas para às vezes arrematar 1, 2 e você com investidor, você consegue ter uma alavancagem do negócio, né? Conseguir, às vezes, vários ao mesmo tempo. Vários imóveis para conseguir. Aí a pessoa pega, faz o flipping e revende e consegue o lucro aí. Vamos lá então, caso você queira ser ou tenha curiosidades de características de investidor anjo, para exigir. Calma aí. Características do investidor anjo. Pode ser uma pessoa física ou jurídica, não é considerado sócio da microempresa ou da ou da empresa de pequeno porte na qual investe, ele é considerado apenas investidor, não tem direito a voto na administração da empresa, não tem direito a gerir a empresa, não tem força de gerência ali, não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, e não pode ter seu patrimônio atingido caso a empresa se torne devedora e sofra processo de desconsideração da personalidade jurídica, que está no artigo 50 do Código Civil de 2002. O que é desconsideração da personalidade jurídica? Quando você ultrapassa a PJ e chega na pessoa física no patrimônio, mas se o investidor anjo nem sócio não há cabimento de você sequer pensar em chegar no patrimônio dele, lá, pessoa física, porque ele nem sócio foi. Então, isso é sensacional porque estimula uma inovação, estimula o microempreendedor ficar mais arrojado e empreender, e estimula o investidor a investir, porque ele não diminui os riscos dele, né? Tem o risco de não dar certo, mas pelo menos ele não responde por dívidas, caso ocorram. Aí a gente vai encontrar exigências que a lei traz
para você montar um contrato, para você se enquadrar dentro dessa lei aqui, né? Então, tem que ser celebrado um contrato de participação, não vai ser um contrato de sociedade, é um contrato de participação entre o empreendedor e o investidor anjo. Prazo máximo para remuneração pelos aportes feitos é de 5 anos. Prazo máximo. Ou seja, o microempreendedor ou empreendedor de pequeno porte, ele tem até 5 anos para dar o retorno do aporte feito pelo investidor anjo. A remuneração não poderá ser superior a 50% do lucro obtido naquela empresa. Então, o contrato tem que ser muito bem feitinho para a gente não ter dor de cabeça e não gerar prejuízo para ninguém. E o investidor anjo somente poderá resgatar, fazer, né, o primeiro resgate depois de no mínimo 2 anos de aporte de capital. Então, a gente encontrou eu tô achando meio torto, mas a gente encontrou um intervalo aqui. O investidor só pode pegar com no mínimo 2 anos, né, que é para a saúde da empresa, então é para a saúde dele, do lucro dele também, né? Ele também é um interessado que dê certo. Então, assim, antes de 2 anos ele não pode pegar nada mas ele vai ter no máximo até 5 anos isso de volta. Então a gente tem intervalo de 2 a 5 anos. E aqui o que vai determinar o prazo específico vão ser as duas partes, os dois polos, que vão colocar isso no contrato feito entre eles. Eu acho que tem que ser dada uma data em contrato, tá? Não deixar isso solto. E a vigência do contrato de participação não pode ser superior a 7 anos. Então a gente tem um deadline do contrato uma validade do contrato, um deadline de 7 anos. Não confundam os 5 anos de devolução do aporte com os 7 anos. Ou seja, ele no 5º ano pode ter o retorno, o aporte resgatado, mas ele pode continuar no contrato até 7 anos. Ele pode continuar, não é porque ele pegou, né, que ele vai, tchau, e acabou ali. Não. O contrato tem um limite de 7 anos, então após o máximo para ele receber o aporte, ele ainda pode ficar mais 2 anos no contrato, tá? A gente tem um limite de teto, não de mínimo, de contrato aqui. O objetivo, então, da lei, quer dizer, o objetivo desse mínimo de 2 anos aqui, que a lei dá para a primeira remuneração do aporte feito que o investidor pode pegar, ela tem um objetivo de garantir um mínimo de estabilidade pro empreendedor, né? Para ele ter um respiro ali de 2 anos para conseguir, né, se erguer e criar um capital de giro e tal. E também é o interesse do investidor, gente. Óbvio, ele não quer já começar a fazer saque retirada e tá mal das pernas, tá inseguro, cai, quebra, e aí ele afunda junto, o barco afunda, todo mundo afunda junto. Nesse caso da empresa não dar certo ou não de dívida. E caso os sócios decidam vender a empresa, o investidor anjo terá direito de preferência na aquisição em igualdade de condições com terceiros. É uma medida de proteção de interesse de quem primeiro acreditou na startup. A gente faz uma analogia aqui com a lei de locações, né? Que é quando o inquilino, o locatário, ele tem direito de compra quando o proprietário quer vender o imóvel onde ele está morando de aluguel. Então a gente faz essa analogia aqui também com essa lei, que o investidor tem direito de preferência caso exista uma possibilidade, uma vontade de venda da empresa pelos sócios. Agora, nas mesmas condições, gente, daqui para cima. Ou seja, se um sócio fez uma oferta, uma condição para um terceiro, para um vizinho que é amigo, para o cunhado, para o irmão, fez uma condição muito boa, ele tem que fazer daí para melhor para o investidor. Não é porque ele não é sócio que ele não vai fazer isso pro investidor. Não é porque o investidor não é sócio que ele vai ter essa diferença, tá? Não pode. Tem que dar preferência e as mesmas condições que ele tenha dado para um terceiro. E a lei também prevê que o investidor anjo terá direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital
nos mesmos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. Ou seja, apesar dele não ser sócio, ele vai ter as mesmas condições que um sócio nesse momento da venda, tá? E a gente tem uma cláusula aqui que se chama tag along, que é tag along em inglês, que significa cláusula de segurança de um acionista minoritário, que é proteger assim o investidor anjo, que minoritário nessa situação aqui é o investidor anjo, da obrigação de continuar investindo numa empresa que será gerida por novos sócios, os quais podem não estar de acordo. Então, quando ele fez um contrato inicial de participação lá, foi com o Joãozinho das Couves, agora tá com o Rafael das Neves, ele não quer mais, né? A ideia inicial era aquela lá, a ideologia de vida, de trabalho, sei lá do que, era com aquele cara e com esse aqui ele não quer. Então, ele tem esse direito de não ser obrigado a dar continuidade prevista no contrato se houver a venda para um terceiro que ele não esteja de acordo, tá? E qualquer mudança que seja feita em ele estando de acordo em aceitar a venda para um terceiro, uma pessoa nova, e ele resolvendo ficar, tudo tem que ser modificado em contrato e assinado por todo mundo de novo, tá, gente? Com papel e caneta, ou papel, né, é o jeito de falar, assim, um contrato com assinatura de todo mundo, seja física, digital, o que for, é a segurança e a prova que vocês têm de tudo. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa da lei. Não, era isso que eu queria falar da lei. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu acho muito importante essa parte de contrato. É um assunto satélite, um assunto mais específico, coisa de advogado, mas eu tô querendo trazer para vocês, em primeiro lugar, o conhecimento dessa lei que é muito interessante, né, do investidor anjo, para quem está vivendo um momento que as pessoas estão precisando de dinheiro para investir em ideias, enfim, ou estão querendo investir em alguma coisa, mas elas precisam ter um mínimo de noção também da parte de contrato, da segurança jurídica da transação imobiliária, porque você às vezes está ali na inocência, vou arrematar, vou pegar o dinheiro do cunhado, do sogro, do vizinho, do amigo, sendo que geralmente quem vai ali no site do leiloeiro e faz o cadastro em nome de um só, faz o arremate em nome de um só, aí o dinheiro só dá conta de um só, e tudo um só, e aí depois pode ter algum atrito, alguma discordância, e aí para você provar que você deu tanto e que esse tanto correspondia a tanto do imóvel e que então tem que sair lá na RGI, cara, entendeu? Então se você não tem um contrato, você não tem como provar se todo o caminho percorrido foi por um só. Entende o que eu tô falando? Fica muito na confiança, assim, e é muito subjetivo isso, porque diz, mas eu dei 50% do valor, aí o outro vai lá e fala, pô, mas quem fez tudo fui eu que estudei, eu que corri atrás, eu que, poxa, eu dei, você não fez nada, você só ficou em casa. Então, assim, para evitar esse tipo de estresse futuro, faz um contrato pré-arremate, pré-segunda praça. Mesmo que vá arrematar ou não, já fica um contratinho pronto ali para qualquer tipo de futuro que venha. Por quê? Vamos lá, a gente tem contrato de participação, que é esse contrato quando é com o investidor anjo. A gente tem contrato de prestação de serviço, que é, por exemplo, a Charlene foi contratada para fazer todo o trâmite de arrematação, mas eu não vou entrar em sociedade, não quero nem saber desse imóvel, eu quero receber pelo serviço prestado, só. Então tem contrato de prestação de serviço e tem um contrato de sociedade, que é quando você mesmo faz com sócio ou contrata um terceiro, mas está comprando em condomínio, ou seja, com 2 proprietários. Então, são alguns tipos de contratos que você tem que ver em qual deles você se enquadra, e todos você tem que fazer pré-arrematação para não ter dor de cabeça nesse momento, porque o teu documento é o teu meio de prova de quantos % daquele imóvel você vai virar proprietário também. Isso vai estar na hora de escriturar no RGI, lá na certidão de propriedade, que vocês forem fazer a transferência. Não sei se vocês já viram uma certidão, se já prestaram atenção. Tem exatamente a cota-parte de cada um quando está em condomínio, quando tem mais de um dono. Então é ali que vai dizer a tua proporção daquele imóvel. Então se tiver errado
e você não tiver como provar que o combinado foi o outro, fica complicado de você mudar isso, entendeu? Fica complicado do registrador aceitar algum... Aí vai ter que entrar com processo, e aí vai dar uma dor de cabeça, gente. Então faz, sabe? Não custa nada você ter essa noção básica em qual contrato você se enquadra e você montar esse contrato antes de qualquer sociedade ou parceria que você fizer com a pessoa, tá? É um assunto satélite. Existem outros assuntos satélites muito importantes que complementam o leilão de imóveis, como qual é o melhor tipo de empresa, se eu arremato com PJ ou pessoa física, se tem algum jeito de eu reinvestir. Eu acho que eu já falei até isso na primeira aula, só não entrei nos pormenores e também não vou entrar aqui porque não dá. Mas eu tô querendo dizer que existem assuntos satélites a todo o curso que eu dei, que são importantes para complementar. Eu tô tratando desses assuntos lá no grupo fechado, eu criei um grupo fechado. O PLI, que é o Plantão Leilão de Imóveis, no Telegram ainda existe, vai continuar existindo, tá lá. Eu fico botando conteúdo de vez em quando. Quem me procura, eu falo, mas existe um grupo fechado que eu tô aprofundando o assunto e assuntos satélites em relação a isso. Tem até uns alunos que assistiram aqui já, que vieram daqui, que vieram do Tiuli, que vieram, enfim, que são investidores, estão lá também. Então, quem tiver interesse me procura, fala aqui embaixo. Me procura no Instagram, me procura no Telegram, onde for. Em todas as redes sociais é sempre o meu nome pra você me achar, Charlene Teixeira. E sobre esse vídeo, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui embaixo que eu respondo. Tá bom? Adorei estar mais um pouquinho com vocês aqui. E até um próximo curso lá na frente. Beijo!